Nos capítulos anteriores, a dupla conseguiu voltar ao imponente portão das feras espirituais, apenas para descobrir a traição do ministro insidioso contra Zero Two. Em um confronto angustiante, a dupla dinâmica saiu vitoriosa contra o ministro e sua formidável criatura espiritual, o Leão Imperial, expondo assim a malévola nova rainha. A bravura deles foi recompensada quando conseguiram resgatar Tan Xiao Xiao das garras da rainha, mas logo foram confrontados pelo grotesco trio dos Supremos Anciãos. Em um ato altruísta de coragem, Tan Xiao Xiao corajosamente se colocou em perigo, protegendo Zero Two de um projétil mortal. Quando o ataque perfurou com força o corpo já debilitado de Tan Xiao Xiao, ela sentiu uma dor aguda antes de perder a consciência. Em seus últimos momentos, a mente de Tan Xiao Xiao percorreu memórias dos momentos mais preciosos com Zero Two. Ela lançou um último olhar para sua querida rainha e desabou no chão. Zero Two e Pequeno Pupa assistiam em choque, incapazes de compreender a magnitude do que acabará de acontecer. Enquanto isso, um grupo de espectadores repulsivos observava do lado, zombando e fofocando sobre o sacrifício de Tan Xiao Xiao. O grande feioso, um indivíduo particularmente repulsivo, zombou da morte de Tan Xiao Xiao, chamando-a de fracassada patética. Até mesmo seu irmão entrou na zombaria, dizendo que não faria diferença, mesmo que ela tivesse bloqueado o ataque. Os dois continuaram a rir e caçoar, com o feioso 3 se juntando para atiçar ainda mais as chamas da ira crescente de Zero Two. A cada segundo que passava, Pequeno Pupa podia sentir a fúria de Zero Two transbordando, prestes a explodir em uma torrente violenta. Imperdoável, disse Zero Two. A fúria dela era palpável, seus olhos brilhando com uma ira incontrolável. Segurando os enormes chifres do servo, ela o ergueu do chão, fazendo soltar um balido surpreso. Zero Two então lançou o servo pelos ares com um poderoso giro, fazendo-o cair no chão com força. Feioso 3, vendo o perigo, ordenou que sua serpente de 2 cabeças atacasse Zero Two. A criatura sibilou e avançou com força, mas Zero Two foi rápida. Com reflexos relâmpago, girou os quadris e esmagou o servo contra a serpente, lançando ambas ao chão em uma explosão de poeira e destroços. O grande feioso era uma mistura estranha de estupidez e arrogância. Ele ordenou que seu cavalo lançasse um ataque devastador. A juba da criatura se transformou em centenas de projéteis afiados como navalhas, mirando Zero Two com precisão mortal. Mas ela não seria pega de surpresa. Rapidamente, pegou o corpo de Tan Xiao Xiao e se esquivou com agilidade, enquanto Pequeno Pupa perguntava desesperadamente ao sistema sobre o progresso da digestão do Leão Imperial. Em meio à saraivada de ataques do grande feioso e de seu cavalo, o sistema finalmente trouxe boas notícias: 75% da digestão completa. Mas ainda precisavam de mais tempo, e o inimigo não daria trégua. Quando tudo parecia perdido, soou um ding. A digestão foi concluída. Uma nova habilidade havia sido adquirida: Punho Rugidor do Leão Sagrado Imperial. A dupla se preparou para liberar essa técnica poderosa contra seus inimigos. A energia fluindo por Pequeno Pupa era como nada que já haviam sentido. A nova habilidade foi liberada, uma onda colossal de energia pura que aniquilou tudo em seu caminho. O grande salão tremeu e desmoronou com a força bruta do ataque, deixando o outrora temido cavalo sem vida no chão, sua juba reduzida a cinzas e pó. O grande feioso finalmente compreendeu a gravidade da situação. Reconheceu aquela habilidade era a mesma que o espírito do ministro possuía, mas como a dupla havia conseguido dominá-la. Quanto ao próprio ministro, ele estava amarrado ao lado, assistindo em horror e espanto. Lembrou-se de como Pequeno Pupa devorou sua criatura espiritual diante de seus olhos, e esse pensamento fez um arrepio percorrer sua espinha. Agora ele entendia o verdadeiro poder de Pequeno Pupa. Todos os olhares se voltaram para as ruínas do grande salão, de onde a rainha vilã se aproximava. Caminhando com desdém, ela zombava dos 3 supremos anciãos, chamando-os de inúteis por perderem suas criaturas espirituais. Para ela, agora eram apenas lixo descartável. Os anciãos abaixaram a cabeça, implorando por perdão, mas a rainha não tinha intenção de mostrar misericórdia. Com um simples movimento de suas correntes letais, ela pôs fim às suas vidas miseráveis. Os sentidos aguçados de Pequeno Pupa detectaram a intensa sede de sangue que emanava da rainha e rapidamente alertaram Zero Two sobre o perigo. De repente, a rainha invocou sua criatura espiritual, um macaco megalítico que se materializou do nada. A criatura colossal se erguia, imponente. Com 3 andares de altura, a criatura fez com que calafrios percorressem a espinha de todos os presentes. Um dos discípulos falou, informando que o macaco era uma criatura antiga de rank 5, o que espalhou uma onda de pânico pelo salão. A rainha vilã não perdeu tempo e ordenou que a besta atacasse a dupla, que rapidamente assumiu sua posição de combate, pronta para enfrentar a criatura de frente. Zero Two e Pequeno Pupa lançaram sua recém-adquirida habilidade, o Punho do Rugido do Leão, mirando diretamente na cabeça do macaco. Mas, para sua surpresa, a criatura nem sequer se mexeu. Ao contrário, desferiu um tapa poderoso que lançou os dois violentamente ao chão. Com uma velocidade absurda, o macaco seguiu com um golpe esmagador, ameaçando encerrar a vida da dupla ali mesmo. Enquanto lutavam para sobreviver contra as poderosas criaturas espirituais invocadas pela rainha vilã, a situação parecia mais desesperadora do que nunca, pois seu ataque do rugido do leão não surtiu efeito algum contra o megalítico macaco. Desesperados e sem opções, a dupla decidiu mudar o foco para a própria rainha vilã, esperando derrubá-la e por fim a loucura de uma vez por todas. Mas a rainha não era alguém a ser subestimada e logo invocou
outra criatura espiritual, o temível caranguejo metamórfico, para se defender. Apesar dos esforços da dupla, seus ataques não conseguiam penetrar a carapaça impenetrável do caranguejo, e Pequeno Pupa ficou atordoado com o impacto. Antes que pudessem recuperar o fôlego, o caranguejo avançou com suas pinças gigantes, forçando-os a esquivar de seus ataques ferozes. Mas quando pensaram que haviam escapado do perigo, uma figura colossal surgiu por trás deles e os golpeou com força, deixando Zero-Tchu inconsciente e separando os dois. Foi um golpe devastador, e Pequeno Pupa sabia que precisava agir rápido se quisesse sobreviver àquele confronto mortal. Enquanto o enorme macaco levantava o braço para o golpe final, o coração de Pequeno Pupa batia com medo e desespero. Mas, de repente, o tempo congelou e ele foi transportado para a dimensão do sistema. A digestão do Kirin havia chegado a um ponto crucial, desbloqueando uma nova habilidade para o Pequeno Pupa. Com esse novo poder, Pequeno Pupa pôde entrar no modo de combate independente, ganhando acesso a metade das habilidades do Kirin e se transformando temporariamente. O mundo ao seu redor tremeu e brilhou quando ele assumiu a forma de uma criatura majestosa, com escamas vermelhas flamejantes e garras afiadas. O chão tremia enquanto ele soltava um rugido poderoso. Sua transformação em um mini Kirin foi incrível. Sua forma de dragão emanava poder e força. Chocada com a transformação, a rainha vilã ordenou que seu macaco megalítico usasse seu golpe mais poderoso, o soco do macaco. O macaco concentrou sua energia no punho e desferiu um ataque brutal, mas Pequeno Pupa, em sua forma de mini Kirin, era rápido e ágil. Com um simples movimento de cauda, ele arrancou alguns dentes do macaco e o lançou ao chão. Em seguida, girou no ar e finalizou o golpe, eliminando de vez a criatura. Mas a batalha ainda não havia terminado. A rainha vilã invocou novamente o caranguejo metamórfico, que avançou contra Pequeno Pupa com suas pinças prontas para esmagá-lo. No entanto, o Pequeno Pupa não se intimidou, manteve sua posição e se preparou para enfrentá-lo de frente. Com os olhos fixos e o corpo tremendo de intensidade, ele canalizou toda a sua energia interior. Desferiu um soco, envolto em uma rajada de energia vermelha e acompanhado por um rugido de leão. O impacto foi tão poderoso que quebrou a armadura antes impenetrável do caranguejo com um único movimento fluido, desintegrando completamente a criatura, restando apenas uma de suas pinças aos seus pés. A rainha vilã, vendo aquilo, teve sua confiança destruída e fez uma jogada desesperada. Ameaçou Pupa com a proteção da aliança dos domadores de bestas, dizendo que iriam caçá-lo se ele ousasse matá-la. Mas Pupa não se intimidou diante da ameaça. Por quê? Porque ele não fazia ideia de quem era essa tal aliança. A rainha estava prestes a revelar mais sobre sua aliança quando uma voz perfurou sua mente. Ela sentiu uma força invisível, agarrando seus seios. Ela sentiu uma força invisível agarrando seu coração, apertando com tanta intensidade que ele explodiu. Com um suspiro súbito, ela caiu no chão, sem vida. A multidão entrou em pânico. Alguns gritavam em terror diante da morte repentina de sua nova rainha, enquanto outros sussurravam com medo sobre a notória aliança dos domadores de bestas, um grupo conhecido por causar destruição sob o pretexto de libertar criaturas espirituais. Longe do portão das feras espirituais, um sujeito estiloso e tranquilo relaxava no topo de uma montanha. Mal sabia ele que logo levaria uma surra daquelas. Enquanto isso, Pequeno Pupa caminhava corado, iniciando a cura de Zero-Tchu antes de se mover em direção a outra garota, a Tan Xiao Xiao, no salão chique. Zero-Tchu acordou e deu de cara com o místico Kirin olhando fixamente para ela. Sem nem piscar, percebeu que, na verdade, era o próprio Pequeno Pupa. A Tan Xiao Xiao também despertou, mas se sentia completamente pegajosa e viscosa. Seu corpo todo estava coberto por um fluido gosmento. No entanto, milagrosamente, todos os seus ferimentos e dores haviam sumido. Assim que Zero-Tchu retornou, todos os discípulos se ajoelharam e se curvaram, saudando o retorno de sua rainha. Mas antes que pudessem acreditar que finalmente estavam salvos, um grito de arrepiar a espinha ecoou do lado de fora do salão principal. O trio correu para a entrada e se deparou com inúmeros discípulos caídos no chão, imóveis. De repente, um portal se abriu e de lá saiu uma figura sombria. Ágil como um raio, Pequeno Pupa desviou do ataque da figura, recebendo elogios mentais por seus reflexos absurdamente rápidos. O inimigo revelou ser ninguém menos que Shu Yang e seu espírito da sombra lupina, um dos 6 figurões da temida aliança dos domadores de bestas. A Tan Xiao Xiao reconheceu imediatamente o sujeito cheio de atitude e, pela expressão no rosto dela, não estava nem um pouco feliz em vê-lo. A aliança havia feito uma proposta à rainha vilã, uma proposta que ela claramente falhou em cumprir. E agora, eles estavam revelando sua existência ao mundo. Foi esse o motivo da morte da rainha. Com um sorriso debochado, o sujeito declarou que em breve mandaria todos para o submundo fazer companhia a ela. Pequeno Pupa colocou gentilmente Zero-Tchu no chão e encarou o homem. Sabia que precisava agir rápido, então saltou e disparou uma poderosa rajada de energia pela boca, adquirida após devorar um leão anteriormente. O ataque era tão intenso e brilhante que parecia um raio sagrado indo direto contra o inimigo. Mas, à medida que a poeira baixava, nenhum sinal do homem. De repente, um portal surgiu bem acima de Pequeno Pupa, que estava completamente alheio ao perigo que se aproximava. Uma figura sombria apareceu do nada, e
com velocidade absurda, o lobo espiritual saltou sobre o desavisado pequeno Pupa, lançando-o ao chão com força. O pequeno Pupa sabia que estava diante de um adversário formidável. O lobo parecia capaz de teletransportar-se e desaparecer em um piscar de olhos. Com uma garra afiada, o lobo sombrio agarrou o Pupa, que lutava para se soltar, mas não era de fugir de um desafio. Vendo uma chance, pequeno Pupa rugiu com toda a força, liberando um rugido de leão tão poderoso que ecoou pelos céus e parecia rasgar os próprios céus. Por um breve instante, parecia que o lobo havia sumido no ar, mas não. Ele reapareceu com um sorriso sinistro, pronto para encerrar a luta. O homem observava de lado, revirando os olhos, dizendo que estava fácil demais. Ordenou ao seu espírito que desse o golpe final. O lobo cravou os dentes no rabo de pequeno Pupa, arrastando pelo chão e o esmagando de um lado para o outro. Pequeno Pupa estava em uma situação crítica. Já tinha dado tudo de si na luta contra o lobo sombrio, mas seu inimigo parecia sempre um passo à frente. Sem mais opções, agarrou o corpo do lobo com todas as forças, sabendo que ele estava sem rotas de fuga. Então, Pupa desferiu mais um rugido de leão contra seu inimigo, mas, para sua decepção, o lobo parecia imune ao ataque e desapareceu novamente no vazio. O homem à distância olhou com desprezo, zombando da agonia de pequeno Pupa, e ordenou que seu espírito usasse a técnica do clone das sombras. Em segundos, o céu se encheu de portais levando a múltiplas dimensões, de onde surgiam centenas de figuras sombrias. Figuras sombrias emergiram dos portais, criando um vórtice de escuridão que cercou o pequeno Pupa. Observando a distância, Tan Xiao Xiao ficou tomada pela preocupação e tentou correr para ajudar o pequeno Pupa, mas foi impedida por Zero Chu, que sabia que eles não tinham chance contra o formidável Lobo das Sombras. O Lobo das Sombras atacava repetidamente o pequeno Pupa, fazendo com que ele perdesse o controle e caísse no chão. De repente, uma mensagem de alerta do sistema apareceu na tela do pequeno Pupa. Sua mana e saúde estavam criticamente baixas e sua transformação só duraria mais um minuto. Zero Chu se libertou do aperto de Tan Xiao Xiao e correu em direção ao vórtice, mas foi imediatamente arremessada para longe por uma força poderosa que a lançou pelos ares. No entanto, seu esforço valente não passou despercebido. O homem atrevido foi distraído pelo movimento ousado de Zero Chu, dando a pequeno Pupa uma chance de escapar. Com toda a força que conseguiu reunir, pequeno Pupa pisou com força sobre o Lobo das Sombras, abrindo uma pequena brecha e escapando no último segundo. Pequeno Pupa sabia que precisava agir rápido. Ele saltou sobre um gigantesco macaco próximo e devorou seu corpo, absorvendo sua força e habilidades incríveis. O homem atrevido, sentindo perigo, ordenou que seu exército sombrio atacasse o pequeno Pupa, mas era tarde demais. Pequeno Pupa já havia se transformado, reforçando seu corpo com a poderosa armadura do macaco. Nhepa, espera aí, a gente acabou de entrar num crossover de Dragon Ball Z? Porque tudo tá se transformando agora. O Lobo das Sombras virou só ameaça vazia. Literalmente teve os dentes destruídos como se fossem de doce. Do nada, a coisa ficou ainda mais sinistra. O Lobo das Sombras se transformou num lobisomem completo, com uma aura vermelha. Pequeno Pupa sentiu a mudança no ar e antes que percebesse, o lobisomem já estava em sua cara como se tivesse se teletransportado. O lobisomem acertou o pequeno Pupa com tanta força que ele foi lançado até a montanha. E não acabou. O lobisomem pulou sobre ele como uma criança atrás de doces, desferindo mais uma onda de ataques que o jogou pelos céus. E quando parecia que não podia piorar, o lobisomem lançou um raio de energia pela boca. O pobre pequeno Pupa parecia uma mosca presa na teia da aranha, sem ter para onde fugir. Mas pequeno Pupa não desistiu. Ele carregou sua energia e lançou um contra-ataque digno de fazer o Goku aplaudir. As duas energias colidiram e explodiram no ar. Ok, agora tá quase confirmado. Isso aqui é a versão Isekai de Dragon Ball. Na batalha de força bruta, o lobisomem havia sacrificado sua habilidade de teletransporte em troca de força e velocidade bruta, tornando-se vulnerável a ataques diretos. Já o pequeno Pupa, apesar do tamanho, exalava confiança e avançava sem medo em direção ao lobisomem. Cada passo fazia o chão tremer e criava ondas de impacto sentidas à distância. Enquanto os dois trocavam golpes cada vez mais longe do grande salão, Tan Xiao Xiao notou que o homem atrevido estava completamente sozinho. Uma ideia brilhante surgiu. Ela invocou sua criatura espiritual, a fada da grama verde, que brotou do chão e logo assumiu uma forma idêntica à da Tan Xiao Xiao. Ela ordenou que a fada criasse uma armadilha para o homem desprevenido. Com o aceno de sua varinha mágica, a fada fez brotar vinhas do solo. Tan Xiao Xiao então instruiu a fada a prender o homem atrevido com essas vinhas. Com um floreio, a fada fez crescer uma espada e vinhas gigantes, que Tan Xiao Xiao usou para se aproximar do inimigo num só golpe e cortá-lo ao meio. Mas infelizmente, era só um clone. O homem atrevido zombou de Tan Xiao Xiao e a atacou com um golpe sombrio, mas a fada estava pronta e bloqueou o ataque. Sem se abalar, Tan Xiao Xiao ordenou que sua fada usasse outra habilidade. A criatura invocou
arrancou inúmeras vinhas que cercaram o homem atrevido, prendendo-o completamente. O salão logo ficou coberto de vinhas, e o homem atrevido estava bem enredado. Tan Xiao então gritou para Zero Chu, pedindo que matasse a criatura espiritual do homem atrevido, enquanto ela ficava para enfrentar o vilão. Preparem-se para o grande finale. A luta entre Pequeno Pupa e o lobisomem atingiu o auge, com socos voando em todas as direções, destruindo tudo como se um bando de crianças tivesse encontrado uma caixa nova de giz de cera. Mas de repente, o Pequeno Pupa desapareceu no ar, deixando o lobisomem confuso, coçando a cabeça peluda. Com um rugido de fazer até leão corar, Pequeno Pupa reapareceu e partiu direto para o rosto do lobisomem. Parecia um foguete decolando, mas indo direto na cara do inimigo. Infelizmente, o ataque não fez nem cócegas no lobisomem. Como se não bastasse, Pequeno Pupa tentou um movimento giratório, mas o lobisomem foi mais rápido e o chutou como uma bola de futebol. Caído no chão, sentindo-se fraco e derrotado, Pequeno Pupa questionou o sistema, por que ele estava tão fraco. O sistema respondeu que, se a criatura espiritual estiver longe do dono, ela fica muito mais fraca. Pequeno Pupa saltou e protestou, dizendo que o sistema nunca contou isso a ele. O sistema apenas deu de ombros e disse: "Você nunca perguntou." Bom, acho que essa é uma forma de aprender uma lição. De repente, Pequeno Pupa ouviu uma voz em sua mente. Era Zero Chu, avisando que estava correndo em sua direção. O lobisomem também assentiu e, sem hesitar, mudou de alvo. Pequeno Pupa pensou: ótimo, agora tenho que salvar alguém também? Eu sou só um Pequeno Pupa. Mas ele sabia que precisava agir rápido. Quando o lobisomem pulou em direção a Zero Chu, Pequeno Pupa se jogou na frente dela e levou o golpe por ela. Ai, isso vai deixar marca, pensou ele. Mas ele não estava disposto a desistir tão facilmente. Com um golpe de cauda, lançou o lobisomem ao chão. Quando o inimigo achava que tinha vantagem, Pequeno Pupa ativou sua habilidade de fusão aprimorada, permitindo que Zero Chu se fundisse com ele, dobrando sua força por 30 segundos. Sentindo o poder correr pelas veias, Pequeno Pupa não resistiu e deu uma flexionada rápida nos músculos em sua nova forma de dragão. O lobisomem não era páreo para a dupla dinâmica. Tentou atacá-los com um raio de energia, mas foi tão eficaz quanto uma espada de borracha. Depois tentou enganá-los com seu jutsu de clone das sombras, mas aos olhos de Pequeno Pupa era mais lento que um caracol dopado. Sem esforço, Pequeno Pupa identificou o verdadeiro lobisomem e cravou suas garras nele, canalizando toda sua energia em um ataque colossal que reduziu o lobisomem a cinzas. O golpe destruiu tudo em seu caminho, não deixando nada além de poeira. O lobisomem foi completamente incinerado, e não sobrou nada nem para Pequeno Pupa devorar. Com um suspiro de arrependimento, Pequeno Pupa se virou para voltar e acabar com o homem atrevido.